Olá, nação tricolor! Eu sou César Filho e esse é o seu podcast do Minuto 47. Você deve estar se perguntando, ou eu me pergunto, como está o seu dia a dia? Como está o seu cotidiano? Como está a sua vivência nesse período pós-pandemia? Será que é pós ou ainda vivemos dentro dela? Como é que é a sua rotina? Como é que vai a sua saúde mental, amigo torcedor? Como é que vai? Como é que estamos? Como a gente se sente nesse amontoado, nessa montanha russa, nesse sobe e desce, todos os dias? É bom quando a gente está na Disney, sobe, desce, dá aquela euforia, mas tu imagina isso no teu dia a dia, o sobe e desce das emoções. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, aqui no podcast do Minuto 47. Cruzamento, olha o toque pro meu Cassiano! Se eu contasse era mentira! Cassiano! Aos 47 do segundo tempo! Estou aqui com Robert Saraiva, psicólogo da Amarelo. Fala aí, Robert, você tem gato, tem cachorro? Tricolor, eu sei que você é. Bom, não tenho gato nem cachorro, certo? Me chamo Robert, sou psicólogo da Amarelo, tá bom? Só para explicar o que é a Amarelo. A Amarelo é uma startup de saúde mental. Nós temos como grande missão, né, dar segurança emocional para empresas e instituições, né? Agora, a gente sempre gosta muito de falar aqui sobre essa questão da segurança mental, que não é só vender terapia, né? Segurança emocional é dar todo o aparato, de fato, para que todas as instituições e as pessoas consigam se desenvolver bem, mentalmente falando, né? Então, nós temos vários produtos dentro da nossa startup. Claro, a terapia é um desses produtos, né? Então a gente favorece sim a questão da terapia, mas nós temos também uma plataforma de educação, onde a gente faz o trabalho de psicoeducação, desenvolvemos vários conteúdos lá dentro, né? Também tem uma plataforma de testes, onde a gente faz todo o diagnóstico emocional das empresas, companhias que nos contratam, e a gente faz intervenções lá dentro também. Então a nossa empresa, ela dá todo esse aparato de segurança emocional, né? Então essa é uma das nossas grandes missões. E é isso, basicamente. Joia, Robert. Mas o nosso público deve estar se perguntando, o que é que num podcast sobre futebol, sobre Fortaleza, vai falar um psicólogo? E é justamente sobre isso. Não sai daí. Acompanha a gente, aproveita, curte aqui, ó. Marca lá o sininho, segue a gente, dá essa moral para nós. Mas vamos falar aqui, Robert, e por isso que eu lhe convidei, os clubes de futebol. Certo. No Brasil, no mundo todo. Como você vê a figura do psicólogo, do terapeuta, ou como outros falaram aí, o treinador mental. Existe treinador mental? Como é que é isso aí? Fala pra mim. Eu acho que você está se referindo à entrevista, né, do Emerson Royal, que ele deu recentemente aí no Podpah, né? Então, a psicologia, ela é, como uma parte da ciência da saúde, ela é muito importante também para o contexto do esporte, né? Apesar de ainda não ser tão difundida, ainda não ter tanto incentivo, alguns clubes ainda têm um pouco de resistência com a figura do psicólogo dentro do clube, né? Mas é um fator muito importante, né? Porque o jogador, ele precisa também desse aparato, precisa estar bem com as suas próprias emoções, com seus próprios comportamentos, com a sua própria saúde mental mesmo, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho, né? Eu gosto sempre de fazer uma comparação, assim, acho que é até um pouco interessante a gente conversar, né? Quando a gente faz a grande briga, assim, do futebol entre jogadores, né? Messi e Cristiano Ronaldo, né? A gente pensa um pouco muito sobre isso. Eu acho que na bola não se discute o quanto o Messi é melhor que o Cristiano Ronaldo. Mas vai gerar controvérsia. O meu filho, por exemplo, é louco pelo Cristiano Ronaldo. Pronto, perfeito. Mas o que é que faz o Cristiano Ronaldo entrar nessa briga, né? Uma questão mental, uma questão de ser decisivo, uma questão de sempre chamar a responsabilidade, né? Então, para você ver como um pequeno ponto que ele desenvolveu muito bem, claro que ele é um ótimo jogador, né? Isso não se discute também. Mas ele treinou para isso. Mas ele treinou para isso. Ele desenvolve isso, né? Tanto que quando a gente se fala muito do Cristiano Ronaldo, a gente pensa muito sobre o preparo, né? Tanto físico quanto mental, que faz ele ser o grande jogador que ele é, né? Então, para você ver o quanto a psicologia, ou até mesmo trabalhar a questão da saúde mental é importante para os clubes e para os próprios jogadores, né? Você falou sobre preparo. E aí me veio o gatilho. Vamos falar de gatilho, já que a gente está dentro da saúde mental. Perfeito. Me veio o gatilho de como é que você imagina, ou o que que você traz para nós enquanto público, enquanto torcedor, né? Nós somos todos torcedores. Enquanto torcedor, essa coisa da ambivalência. Né? Exclusivamente o Fortaleza. Fortaleza vive um êxtase na Copa Libertadores e vive a lanterna do Campeonato Brasileiro da Série A. Na sua interpretação,
eu digo na sua visão, Certo. como profissional mental, posso chamar assim, que trabalha com a mente, que é tão delicado. Como é que você enxerga essa ambivalência do clube? Como é que fica a cabeça do jogador em cada competição? Fala pra nós aí, Robert. Perfeito. Essa dualidade eu acho que ela é bem interessante a gente conversar, né? Porque realmente o próprio Fortaleza ele passa por um momento histórico, né? Sim. Onde ele vai para uma oitava de final de Libertadores. Eu não tenho certeza, mas eu acho que é o primeiro time nordestino que chega, né, nessa fase. Mas se não é o primeiro, pelo menos é um dos, né? E passa um momento difícil no Campeonato Brasileiro. Primeiro único né? do Ceará. e passa esse momento difícil aí no Campeonato Brasileiro, né? Conseguiu agora a primeira vitória, né? Nesse final de semana, não foi? Como é que fica a cabeça do jogador, como fica a cabeça do clube, como fica a cabeça dos próprios torcedores, porque tudo isso impacta. Porque o próprio torcedor tem um impacto dentro do clube, né? Na questão da cobrança e tudo mais, né? Então a gente precisa observar, muito nesse sentido, trabalhar como o jogador interpreta esse ambiente, né? Deixa fazer o ambiente estar tranquilo, fazer que ele entender que fases passam, tanto as boas quanto ruins, né? Tudo isso tem um impacto. Na minha abordagem, eu sou da terapia cognitivo comportamental, né? Então a gente fala muito sobre crenças, pensamentos automáticos, comportamentos, emoções, né? E é interessante a gente observar isso, que dentro desses 2 momentos que o Fortaleza passa, os jogadores, eles têm uma tendência até mesmo, em certo momento, se a gente pensar, fazer uma reflexão, de dar mais prioridade para onde eles estão indo de uma forma melhor, né? A cabeça funciona assim? Em certo ponto, né? É uma tendência mesmo humana até de sobrevivência, né? Então se ali para mim tá confortável, tá bom, então ali onde eu vou focar mais a minha atenção, né? Só que é importante dentro desse trabalho da psicologia observar que o Campeonato Brasileiro também é muito importante para o clube, né? E talvez seja esse o trabalho que deve ser feito pelo pessoal da psicologia do Fortaleza. Olhar para o clube hoje dentro do Campeonato Brasileiro, que eu acho que é a maior fonte de renda do clube, né? É onde o clube se estabelece enquanto marca, enquanto história também, entender que esse momento mal do Fortaleza, ele vai passar. Só que o que é que a gente precisa fazer para esse momento passar, né? Qual é a dica? Bom, qual é a dica, né? Trabalhar em cima, dentro da TCC, que é a terapia cognitivo comportamental, a gente trabalha com as crenças e os pensamentos automáticos, né? E aí eu queria fazer, certo, um link com outro momento que o Fortaleza passou, né? Que foi os 8 anos da terceira divisão e tudo, né? Naquele momento, o Fortaleza, ele sempre fazia campanhas magníficas até chegar ao último jogo, né? E nunca conseguia passar. E por que eu faço esse link? Porque é um momento muito parecido com agora. O Fortaleza joga muito bem os seus jogos, mas perdeu alguns, né? O jogo do Corinthians foi um jogo que o Fortaleza jogou muito. O jogo do Internacional. Do Internacional, jogou muito melhor. E não conseguiu a vitória, né? Então, às vezes, falta esse último passo, essa última concentração, né? E talvez esteja aí, nesse trabalho de concentração, observar, poxa, nós podemos, nós jogamos melhor, né? Tem um fator cognitivo dentro na nossa cabeça, vou dizer, para ficar melhor para o público, né? Que é a memória de trabalho, que é essa parte de execução de atividades, né? Então, qualquer movimento que a gente vai executar, a gente usa a nossa memória de trabalho, movimentos que a gente já fez. Quando a gente está passando por um momento difícil, quando a gente está passando por alguma dificuldade, essa memória de trabalho ela fica um pouco corrompida, né? Porque a gente coloca muitos pensamentos negativos, né? Na psicologia a gente chama muito de pensamentos catastróficos. Então tá tudo indo bem, mas na hora do jogo eu começo a pensar, poxa, ontem deu errado. Poxa, ontem não funcionou. E aí você começa a entrar num processo de insegurança que te faz não executar bem os movimentos. E aí você acaba não conseguindo executar bem uma jogada, não lembra mais do sistema tático que o professor pediu, né? E isso acaba tendo um impacto dentro de campo em alguns momentos, né? Então, olhar para os jogadores, para o grupo, né? Porque o futebol é um esporte coletivo, então pensar enquanto grupo é muito importante, que é uma fase e que o Fortaleza tem total condições de passar dela. E vai passar, porque o time tem futebol para isso, né? Você fala na questão do psicólogo, do terapeuta, ou do acompanhamento e tudo mais. Nós falamos do Emerson Royal. Sim. E ele fala do treinador mental. Certo. Em algum momento, a gente pode entender esse treinador mental como um coach. Isso. Tá? Tu pode trazer para nós aqui, para nós torcedores, essa diferença entre o profissional, o psicólogo e o coach, qual é a interferência? Porque são searas diferentes. São searas diferentes, né? O coach, né, como o termo do inglês significa treinador, né? Então ele vai trabalhar muito com a questão da motivação, essencialmente, né? Então ele vai trabalhar com motivação, ele vai trabalhar até com algumas partes do mindset, de alguns gatilhos e tudo mais.
o psicólogo do esporte dentro da instituição, ele tem basicamente duas funções, né? Ele tem a função de intervenção, né? E tem a função de ensino. Então ele vai trabalhar também questões de psicoeducação, né? Tipo, como lidar com a depressão, como lidar com a ansiedade, como prevenir depressão, como prevenir ansiedade, né? E o trabalho de prevenção, de intervenção, perdão, é esse trabalho de escuta mesmo do atleta, né? Se ele está passando por um momento difícil, ter esse momento, esse aparato do terapeuta lá dentro. Então o coach, ele volta a atividade dele muito mais para o lado motivacional. Não que o psicólogo não possa fazer isso, ele também pode fazer isso, né? Mas geralmente ele está muito nessa área, tanto do ensino quanto da intervenção. Um outro ponto muito importante que o psicólogo ele tem uma importância muito grande e que às vezes a gente não pensa muito, é no momento de lesão do atleta, né? Porque o momento de lesão a gente sabe que é um momento muito complicado pro próprio atleta. É um momento muito intimista do atleta, né? Ele se sente muito só. E dependendo da lesão, também tem essa questão da solidão, que ele está fora do grupo, né? Ele fica apartado do grupo, e isso tem um impacto, sim, para dentro do atleta, mas também até uma perspectiva de futuro. Dependendo da lesão, a carreira dele pode acabar, ele pode não performar mais como ele performava antes, né? E a gente percebe que muitas vezes alguns atletas, eles se curam do problema físico deles, mas eles não voltam a performar. Eles não voltam a jogar como jogavam antes e tudo mais. E aí pode ser também uma questão mental mesmo, até da própria confiança, né? Que eu acho que esse é o termo que no futebol que a gente usa muito, né? E isso também é uma coisa muito importante. Você trouxe a confiança e numa pré-eleção, acho que no último jogo contra o Flamengo, o Vojvoda, na pré-eleção ele colocava a questão da confiança. Sim. De você confiar mais em você mesmo. Sim. Estamos no esporte coletivo, mas é você confiar em você, na sua potencialidade, e essa potencialidade ser transmitida ou retransmitida ao seu colega que está ali ao seu lado. Perfeito. Tá? Você falou em atleta, e eu acho que é uma coisa que eu queria trazer. O atleta profissional, o atleta de alto rendimento, né, como que estão nas divisões maiores do nosso campeonato, na Série A, por exemplo, tem muito também a questão de como vive esse atleta, como é que ele chegou lá. Perfeito. Porque muitos não chegam. Sim. Tá? Muitos ficam pelo caminho. Perfeito. E aqueles que chegam, tem uma outra questão. Cheguei, e agora? Como me comportar? Como manter a regularidade? Como é que fica a cabeça do atleta com relação a isso? São daqueles que não conseguem chegar nesse top, né? Nesse master, nessa elite, né? do desempenho, tá? Como é que fica? Como é que é trabalhar isso dentro de um clube, por exemplo? Perfeito. Pra gente falar disso, eu acho até a gente voltar assim, como é que começam as carreiras de futebol, né? A gente estava falando aqui no off, né, que eu trabalhei um tempo no Tiradentes, né, como psicólogo, né? O Tiradentes é o time aqui do Ceará, da Polícia Militar, acho que você deve conhecer, Sim. né? Principalmente você... Revelou, inclusive, um atleta nosso. Tinha um atleta lá na época que eu tava lá, que era o Hércules, né? Que fez o gol da última vitória do Fortaleza, né? E assim, lá no Tiradentes, eu trabalhava com os atletas da base, né? Então, qual era a realidade, certo? Eram muitos meninos, assim, de 13, 14, 15, 16 anos, que saíam das suas casas, das suas famílias, dos seus amigos, dos seus ambientes, e iam para outra cidade, né? Eu lembro que lá tinha atleta do interior do Maranhão, do Piauí, gente que veio, sei lá, do norte, entendeu? Deixou sua família tudo pra viver o sonho. Pra viver o sonho. E morar dentro de um clube, né? E a gente sabe, né, que é muito diferente a vivência de você morar dentro da sua casa, com seu pai, com sua mãe, ou com o seu contexto familiar lá, pra ir morar só, principalmente nessa idade, né? Então, um atleta, ele já tem um impacto muito forte desde o começo da sua carreira. E esse momento de base, ele é um momento muito cruel, né? Porque ele tá muito ligado assim com o próprio sonho, né? Então você larga tudo para tentar viver um sonho. E a gente sabe que, eu não sei exata a porcentagem, mas muitos não viram jogador, né? Muitos não viram jogador. A grande maioria não vira jogador. E imagine você com essa idade, fora da sua casa, né? Numa outra cidade que você nunca conheceu. Se você veio do interior morar numa cidade grande como é Fortaleza, né? E aí você tem que lidar com a pressão de todos os dias ter que dar resultado. Porque depende de você, depende de dar aquele resultado para você conseguir um passo a mais, né? E essa é uma pressão grande, e era um clube de certa forma pequeno como o Tiradentes, né? Então você imagina um atleta da base do Fortaleza, um atleta de base de outros clubes da primeira divisão, né? Então isso é muito difícil. Então a construção do atleta, ela já começa com um momento muito impactante, né? Que é esse momento de
avançar na base. E principalmente hoje, com o avanço do futebol, a gente percebe que dificilmente um jogador ele vira, sei lá, da várzea, ele sai da várzea e vai para um clube de futebol. Isso praticamente não acontece, né? No Fortaleza tem um caso do Moisés. No caso do Moisés, que é verdade. Veio da várzea, verdade. Que veio da várzea e hoje tá no grande clube na Série A do futebol brasileiro. Mas assim, você percebe em alguns momentos do comportamento do Moisés em campo que falta alguma coisa, Aham. né? Faltou aquilo lá atrás, Sim, não ter sim. passado por uma base. Isso fica claro, claro e evidente em alguns momentos. É um grande atleta, Sim, é um grande sim, atleta, sim. né? Mas tem que se refazer Sim. por conta da não passagem, né? Do não ter tido uma vivência na base. Você falou aí da questão do fora do grupo. Fora do Lá grupo. atrás. A questão das lesões e ficar fora do grupo. Fala, tenta passar aqui pra gente, torcedor, como é que essa vivência do atleta que é deixado de lado. Uhum. Eu deixo de lado assim, nós tivemos um caso dentro do Fortaleza, por exemplo, que o Felipe Alves, Sim. ele foi tirado do grupo, né? Ele treinava à parte. Como é que fica a cabeça de um atleta que treina à parte? Eu acho que depende muito do atleta, né? É muito relativo, assim, porque depende de como ele enxerga o mundo. Mas, com certeza, é uma situação ruim. Há um impacto. Há um impacto, com certeza, né? Depende muito de como ele vai processar essa informação, mas é provavelmente um impacto negativo, né? Porque você deixa de exercer o seu trabalho, de certa forma, porque você não joga, né? Você tem a sua confiança totalmente abalada, porque você é visto como alguém inferior tecnicamente e você é deixado de lado, né? Ou até mesmo enquanto pessoa, né? Se for uma questão comportamental. Então, isso tem um impacto muito grande, né? Pode chegar numa depressão, pode chegar, enfim, né? Em várias outras questões, né? E tem vários exemplos, assim, se a gente puxar, né? E não precisa chegar nem a esse ponto de se afastar do grupo. Às vezes uma reserva pode impactar um jogador nesse sentido, né? Eu lembro que recentemente, ano passado, retrasado, eu não lembro exatamente, teve uma entrevista do Michael, não sei se você sabe quem é o jogador que era do Flamengo. Era do Flamengo, hoje Pronto, tá na Arábia, eu acho, uma coisa assim. E ele falava que ele estava vivendo um momento ruim, que ele chegou no hotel um dia que ele queria se jogar da janela. Entendeu? E ele jogava quase todos os jogos, mas ele estava na reserva. Era um momento que ele estava sendo muito, muito criticado pela torcida, era um momento em que nada que ele fazia dava certo, né? Isso teve um impacto mental muito grande, né? Eu acho até interessante falar sobre o Michael, porque ele faz muito link com o que a gente estava falando anteriormente, né? Porque foi um jogador que também veio muito, assim, da várzea, né? Se tornou um grande jogador e teve a vida completamente mudada, né? Também tirando aquela tua pergunta que tu fez, né? Como é que é esse momento de chegar no glamour, né? De chegar lá, né? E aí você percebe que muitas vezes a cabeça do atleta ela vira completamente porque muda muita coisa. O cara tá passando um dia ali, sei lá, necessidade, não tem comida, não tem dinheiro pra nada, e outro dia o cara tá ganhando 500 mil reais por mês. E isso tem um impacto, né? Aí a torcida pode pensar, poxa, quem dera eu passasse por isso, né? Quem dera acontecesse comigo e tudo mais. E assim, nem todo atleta está condicionado, preparado para essas mudanças. Perfeito. Nós como cidadãos, nós como torcedores, torcedor principalmente. Perfeito. A gente faz uma cobrança excessiva. Demais. Excessiva sobre atletas, sobre comissão técnica, sobre diretoria. Uhum. Né? Há uma cobrança muito grande. Por rendimento, por resultados. A gente tem aquela coisa, eu pago o sócio torcedor e tenho que cobrar mesmo. Uhum. Eu acho que não é muito por aí. Uhum. Né? Tudo tem que ser feito com base numa análise. E aí você, voltando ao caso do Michael, tem outros também que já passaram por isso, que já até deixaram suas carreiras. Sim. Inclusive o vencedor do Puskás. O Wendel Lira. Que hoje é jogador de videogame. Ele né? Ele joga FIFA, eu acho que ele ganha até um mundial, se eu não me engano, de FIFA, né? E é um caso, assim, muito emblemático, porque é um cara que ele chegou, ele ganhou um prêmio extremamente importante, que é o Puskás, né? Sim. Fez aquele gol que deu um voleio meio maluco lá. Eu nem lembro onde ele jogava, acho que era no Atlético Goianiense, não sei exatamente onde ele jogava. E aí ele deu uma entrevista que ele falava, né, que teve um momento que ele tava jogando num clube menor, né, que é bem importante a gente falar que a grande realidade dos jogadores profissionais de futebol é essa realidade ruim, não é essa realidade extremamente boa de ganhar 500 mil por mês, né, e ele falava que ele tinha recebido uma proposta, assim, acho que era pra ganhar 100 reais ou 200 reais, ele ia jogar num time, sabe? Ele saiu de uma cidade pra outra e a família dele tava passando uma necessidade e tudo.
E aí ele falava que no percurso ele queria jogar o carro dele debaixo de uma carreta, né? Ele disse que foi chorando e tudo mais, né? E aí você percebe o quanto essa questão mental ela é importante, quanto essa pressão por dar certo, que eu acho que vem do próprio atleta de ter que sustentar a própria família e tudo mais, mas também uma pressão externa, né? Que vem dos próprios torcedores, né? Nós temos vários casos de jogadores que abandonaram a sua carreira por questões psicológicas, né? Tem um jogador, não sei se você vai lembrar, o Nilmar, que jogou no Corinthians, Internacional. Sim, é um centroavante. Não, ele era ponta, mas ele jogou assim, ele é bem magrinho. Nilmar. Pronto. Sim, sim. Lembro, jogou Internacional. Jogou Internacional e tudo, né? Ele tava até na Arábia, ele veio pro Santos, ele foi contratado, e aí ele não conseguiu jogar porque ele tava com depressão. E ele encerrou a carreira dele, né? Um outro jogador, o que é até comentarista da Globo hoje, o Pedrinho também teve... Muito bom comentarista. Muito bom comentarista, mas também teve a sua carreira interrompida por uma questão de saúde mental, de depressão, de ansiedade, né? Por conta de várias lesões em seguida. Perfeito. Né? É justamente o que a gente estava falando, essa questão da lesão, né? Eu vi uma entrevista dele que ele falava muito sobre isso também, né? Que todas as vezes que ele ia jogar, ele já entrava em campo, poxa, eu não posso me lesionar, e acabava se lesionando, e toda a vida era uma frustração, porque ele não conseguia render, porque ele era um jogador muito bom, né? Ele era um jogador, assim, excepcional. Mas não conseguia render porque as lesões impactavam, né? E isso ficou muito forte na saúde mental dele, né? E não foi trabalhada. E aí até um ponto da gente falar isso, porque não são só esses jogadores. Com certeza existem vários outros casos, como esse do Michael, do Nilmar, do Wendel Lira, do Pedrinho. Com certeza existem vários, né? Que não vêm à tona. Né? E isso que muito... ficam ali na superficialidade na base, Perfeito. dentro do clube. Perfeito. E a gente não consegue enxergar porque não chega à mídia. E aí a gente traz aqui, o Robert, uma questão de assim, eu não vou lhe pedir um conselho, mas assim, dentro estruturalmente, né, dentro do esporte, essa questão da torcida, sabe? Como é que você faz uma análise desse comportamento da torcida? Qual é o efeito que isso traz? Né? Eu queria que você falasse um pouco mais desse efeito, essas cobranças. Como é que fica o atleta? Nós mesmos, enquanto profissionais, enquanto trabalhadores, por exemplo, a gente precisa performar. Com certeza. A gente precisa fazer uma entrega. Perfeito, tá? perfeito. E aí, como é que a gente... Aí vem uma autoanálise. Como é que eu me sinto com as cobranças sobre a minha performance? Perfeito. Né? Dá pra gente... Você falar um pouco disso, o quanto essa cobrança impacta, nem tanto, quando é que o copo tá meio cheio ou meio vazio. Essa questão da torcida é uma questão, ela é importante, é um pouco polêmica, né? Porque assim, como você falou... Vamos polemizar. O torcedor, ele, principalmente dentro do estádio, né? E na sua relação com o próprio clube, ele é muito passional. Né? Então é como você falou, ele quer o resultado, ele quer a vitória, a qualquer custo, na verdade, né? Tem um discurso que é muito frequente quando qualquer time, acho que aqui do Brasil não dá certo, que é aquele, né? Porrada em dia, não, como é salário em dia, porrada em falta, né? E isso tem um impacto muito grande, porque imagine você, né? O pessoal fala muito assim, ganha muito dinheiro, tem que ser cobrado mesmo. Mas não funciona dessa forma, né? Porque não é o dinheiro que define o ser humano. Né? O que define o ser humano é ter uma boa qualidade de trabalho, ter uma boa qualidade familiar, ter uma boa qualidade de vida. É isso que de fato determina se uma vida a certo ponto é boa ou não, né? Então o atleta ele passa por cima dessa cobrança de uma maneira muito dificultosa. A torcida atrapalha um pouco em alguns momentos, né? Claro que é direito completo do torcedor cobrar, tá bom, galera? Calma. É direito do torcedor cobrar, mas quando isso parte pro massacre, isso não vai fazer o jogador melhorar, né? A questão da cobrança, né? Essa questão da cobrança, ela impacta muito, principalmente do estádio. Você pega uma bola e é vaiado, né? Pronto, casos como esse. A gente tem um caso muito recente do goleiro do Flamengo, do goleiro do Flamengo, perfeito. Né? Que a cada toque, no primeiro toque na bola durante um jogo, ele já era vaiado. Dá para você, eu não digo definir, mas dá para trazer para a gente primeiro um pequeno relato do que passa na cabeça de um ser humano quando é vaiado por 60, 65 mil pessoas dentro do estádio de futebol? Pronto. Como eu dei a outra resposta, é muito relativo, mas o que é que provavelmente isso vai causar? Isso vai causar uma tensão, isso é um fato.
Isso vai me deixar tensionado, certo? E a tensão, ela tá muito ligada com o processo da ansiedade, né? Deixa eu só falar um pouco sobre a ansiedade pra gente responder um pouco essa resposta, né? A ansiedade, né, é até uma coisa que o pessoal entende muito mal, que é a ansiedade. A ansiedade, ela é uma emoção normal do ser humano, né? Inclusive, a gente não vive se não tiver ansiedade, entendeu? A ansiedade, ela é um movimento de adaptação, de estar em alerta para situações perigosas, né? Então a ansiedade ela é extremamente importante e quando o atleta está muito tenso, ele vai ficar ansioso para ele realizar a próxima atividade, certo? Só que junto com a ansiedade vem um novelo de pensamentos, entendeu? E como eu te falei na questão da memória de trabalho, isso afeta ao ponto. Então ele não vai conseguir executar meu Deus do céu, ele não vai conseguir realizar o movimento físico que ele tem que fazer se ele tiver com a cabeça dele completamente embaralhada, se ele tiver completamente tenso, né? Essa questão, essa calma que ele precisa ter para realizar o movimento é muito importante. Nesse caso do goleiro do Flamengo, né? Principalmente o goleiro. Qualquer mínimo erro do goleiro é gol. Ele franga, é gol. Então ele tem um dobro de tensão ainda em cima dele. Então dentro da cabeça dele vai acontecer o quê? Vai vir um novelo de pensamentos, ele vai estar extremamente tenso. Toda vez que ele pegar na bola, ele vai ter um gatilho de tensão, né? Que é né? E ele já vai ficar tenso, não posso errar, não posso errar, não posso errar, né? E aí ele não vai ter uma clareza para fazer o que ele tem que fazer. Então isso vai ter um impacto, né? Tem jogadores que conseguem passar por isso, tem jogadores que se motivam com isso, né? Mas tem jogadores que vão ser completamente abalados e não vão conseguir render por conta disso, né? Eu tava falando de ansiedade, existe um mecanismo na ansiedade chamado pensamento catastrófico, certo? O pensamento catastrófico é sempre ele que dispara a ansiedade. Tudo vai dar errado. Tudo vai dar errado. É justamente isso, né? De fazer uma pergunta, se tu for ali na calçada, o que é que pode acontecer? Eu vou topar. O que mais? Um cachorro vai sair dentro do portão e me morder. Vai me dando possibilidades aí. Rapaz, vai vir um ladrão me assaltar, vou levar um tiro, vou morrer. Pronto. Então você me deu várias situações aí. Pode acontecer também nada. Você pode só ir na calçada e nada acontecer, né? O pensamento catastrófico é quando eu tomo como verdade o pior cenário desse que você me deu. É levar um tiro e morrer. É o pior cenário. Então eu vou ter convicção de que aquilo vai acontecer. Então eu fico em alerta por isso e por isso eu tenho ansiedade. Entendeu? Porque o meu corpo, ele entende, poxa, eu vou levar um tiro e morrer. Então eu preciso me intencionar, eu preciso guardar energia, eu preciso disparar adrenalina. E aí acontece, assim, a grosso modo, uma crise de ansiedade. Então tu imagina isso dentro de um campo, né? Num jogo difícil. Vamos pegar aí do Fortaleza, por exemplo, o jogo que teve com o Colo-Colo, por exemplo, que era um jogo histórico extremamente importante pro clube, né? Cara, que graças a Deus deu tudo certo, né? Tudo passou muito bem. Mas tu imagina ali um jogador que tá num momento ruim, certo? Que ele tá sendo vaiado, né, daquele jogo, que é o jogo da vida do clube, que é o jogo da vida dele, né? E ele precisa dar o melhor rendimento possível dentro daquela partida. Então são várias questões ali que estão dentro da cabeça do jogador. E não interessa se ele ganha 1 milhão, 2 milhões, ele vai ser impactado. Porque ele é um humano, entendeu? E aí a questão da cobrança entra aí porque às vezes ela atrapalha nesse sentido, né? Às vezes a gente, eu gosto muito de futebol também, a gente olha pro jogador como se ele tivesse a obrigação de não ser humano, de não ser uma máquina, né? Não errar. De não errar. Né? Claro que é foda, né? Quando o teu zagueiro erra, toma um gol, aí a gente fica com muita raiva, né? E tudo mais. A gente fica puto mesmo. Fica puto. É ótima palavra. E aí a gente precisa passar um pouco dessa passionalidade, né? Poxa, é um cara, entendeu? E no futebol ainda existe muito comportamento de que isso às vezes passa pra violência mesmo, né? Tem jogador que é perseguido, teve o Diego Tardelli, né? Não sei se você lembra, acho que foi ano passado, acho que foi esse ano. Foi perseguido, teve gente queria literalmente perseguido, né? Numa corrida de carro lá, uma coisa nesse sentido. E também, isso também na Colômbia. Na Colômbia, chegam a matar jogador de futebol. Sim, sim. Né, se ele não performa, se não tem um rendimento. Copa de na Copa de 94, inclusive, né? Teve um jogador, acho que era Escobar, um lateral. Era um zagueiro. Um zagueiro, não vou me recordar agora. Mas assim, não foi bem, não performou e foi morto. Foi morto. Foi na época dos cartéis, né? Exato. E aí a gente traz, assim, para nós enquanto torcedores, né? Perfeito. A dificuldade que a gente causa a um atleta quando a gente vaia, quando a gente não incentiva. Não incentiva. Acho que o melhor antídoto para que isso funcione a reverso, ou da forma reversa, é o incentivo. É o incentivo. Né? E aqui cabe uma outra pergunta que eu queria te colocar. Como é que você vê esse profissional dentro dos clubes de futebol? Uhum. Tá? A gente percebe que, pelo seu olhar, pela sua fala, que é muito importante. Muito. Essencial. Importante, essencial.
né? Porque nós lidamos com comportamento humano. Vocês lidam com comportamento humano. Perfeito, Né? perfeito. E como é que você enxerga o mercado de trabalho desse profissional dentro dos clubes? Os clubes estão preparados, né? Os clubes estão convidativos, no sentido de assim, poxa, a diretoria é aberta, a nossa diretoria será se aberta para esse profissional? Você conhece profissionais que trabalham dentro do clube? Pronto. Essa questão da psicologia em si, né, dos clubes de futebol aqui no Brasil, ela é ainda uma questão difícil, né? Ela ainda não é não tem muita abertura ainda, né? A gente passou aqui no Brasil por um trauma, né, de 2014, da Copa do Mundo, onde começou-se muito essa discussão, né? O papel do psicólogo dentro do clube de futebol, né? Depois do 7-1, né? Então começou a se abrir muito essa discussão. Só que o psicólogo, ele ainda não tem tanta abertura ou importância dentro dos clubes como ele deveria ter, né? Existem trabalhos, assim, que são fantásticos da psicologia do esporte dentro do Brasil hoje, e eu posso citar o Fortaleza comum, né, o trabalho da Liana, que ela tá desde a época, né, que o Fortaleza estava lá na terceira divisão até hoje. Ela fez um trabalho muito importante para que o Fortaleza conseguisse todas as conquistas que teve nesses últimos anos, né, e tudo mais, o acesso, a conquista da Série B, né, a ótima campanha na Série A, a classificação para a Libertadores, essa outra classificação onde o Fortaleza teve que passar por um momento de virada de chave para conseguir a classificação, né? Então a Liana, ela faz um trabalho dentro do Fortaleza muito importante, mas existem clubes que ainda não estão abertos a isso, ou que quando estão abertos utilizam o psicólogo apenas como um bombeiro, né, que ele só vai para apagar incêndio. Eu estava até te falando, né, que teve uma entrevista ano passado, acho que foi ano passado, de um dirigente, acho que do Flamengo, né, o manda-chuva lá do Flamengo, falou que o clube não precisava de futebol, né? Não precisava de psicólogo. Não precisava de... perdão. Não precisava de psicólogo. Se bem que futebol também não tá aparecendo por lá. Tá bem ruim. Ontem, né? Perderam de novo, né? Não precisava de psicólogo. E a gente fica se perguntando, né? Como é que não precisa de psicólogo, né? Aí entrando até mesmo dentro da questão desse próprio clube, por exemplo, perdeu uma Libertadores um jogador que entregou a paçoca lá, né? Imagina como é a cabeça desse atleta, né? Que todas as vezes que entra em campo é vaiado, que todas as vezes, enfim, né? Precisa ser feito um trabalho, né? Mas dentro do Brasil, esse trabalho da psicologia, ele ainda é um pouco mal visto. E tem uma figura muito importante que atrapalha um pouco esse trabalho, que é a figura do técnico. O técnico muitas vezes não dá essa abertura pro próprio psicólogo, entendeu? Porque ele acha que de certa forma vai atrapalhar, porque os técnicos de futebol, eles têm muito eles abraçam muito o próprio grupo, né? E eles têm um pouco de dificuldade de dar essa abertura pro profissional de psicologia. Eles têm medo de perder espaço. Tem medo de perder espaço. Não tô generalizando, tô dizendo que todos os técnicos fazem isso, mas é uma constante, acontece bastante, né? E o psicólogo, ele é essencial, porque o trabalho do psicólogo, ele envolve, como a gente estava falando, também a intervenção e a questão do ensino, né? E tem uma coisa que até acontece dentro do Fortaleza, que é o neurofeedback, por exemplo, né? Que também é uma questão de construção cognitiva que é muito importante. Saber como você vai reagir, numa questão até mesmo de scout, né? Quanto tempo o jogador leva para ter uma determinada reação numa determinada situação, entendeu? Isso também é um trabalho do psicólogo faz, né? Esse trabalho de scout, de cognição, de como o atleta reage, né? Engraçado. O fato de você dar departamentos, né? Criar departamentos. E aí vem da gestão. Sim, vem da gestão. Hoje não se faz mais futebol sem gestão. E a visão do gestor em departamentalizar, né, digamos assim. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu vou nem arriscar falar de novo. Mas assim, criar departamentos, Sim. gerir esses departamentos, para que se faça uma entrega, para que se possa performar e dar o seu melhor, tem muito com o rendimento da equipe em campo. Às vezes a gente são micro-organismos, micro-coisas durante esse ambiente que faz que vá se construindo o todo. Perfeito. São as partes que se constrói o todo. E a gente vê isso na gestão do Fortaleza. A gente tem visto isso na gestão Marcelo Paes, por exemplo. E aqui não é apologia a Marcelo Paes ou essa gestão, mas a gestão no futebol. Né? Você enxergar o macro para poder o time dar rendimento. E aí eu coloco, como manter esse equilíbrio? Né? Como que se manter equilibrado? Tudo bem, ele não vai dar aqui a fórmula mágica, né? Mas como se manter equilibrado, disputando várias competições
tendo que dar o seu melhor em cada uma delas, tendo que vencer cada uma delas, porque ninguém entra para perder. Sim, Existem sim. metas. Perfeito. Sejam metas financeiras, sejam metas por etapas. Eu preciso chegar naquela etapa, porque financeiramente vai ser rentável para o clube. E se é rentável para o clube, é também rentável para o atleta como um Com todo, certeza. né? Então, como manter esse equilíbrio aí, Robert? Manter esse equilíbrio, eu acho que ele é muito importante. Trazendo para a psicologia, certo? Eu defendo muito a ideia de que o psicólogo não tem que ter um psicólogo, ele precisa ter um departamento de psicologia, né? Falando da departamentalização. Eita, nem sei mais como é que fala. Departamentalização. Olha Pronto. só, não sei nem se existe, mas criamos aqui. Eu não vou conseguir falar essa palavra toda, não. Mas, enfim, precisa ter um departamento de psicologia que ele precisa averiguar todas as questões de scout cognitivo, a questão emocional, a questão motivacional, todas essas questões, esse trabalho mesmo de um diagnóstico completo da saúde mental da organização Fortaleza, dos jogadores, é muito importante, né? E aí, só puxando um pouco para a questão da Amarelo, que é o trabalho que a gente realmente faz, entendeu? A gente, com a aplicação de testes, com as terapias, com a plataforma de ensino, a gente consegue medir isso, né? Consegue ver isso e consegue intervir muito nisso. E para que a gente conseguir essas metas que você falou, e ir bem em todas as competições, claro que muitas vezes não dá para ganhar tudo, mas a meta é ganhar tudo. E se um trabalho for bem feito, dá para ganhar tudo, né? E a meta, quando ela é projetada, ela já também percebe os reveses. Isso. Ali eu não vou performar. Perfeito. Ali eu não vou bem. Né? E se eu não vou bem ali, eu tenho que concentrar aqui. Perfeito. Tem isso também, né, Que tem projeções realistas, né, sobre onde a gente pode chegar, como a gente pode chegar. Esse como que você perguntou, como fazer isso, né, é preciso de todo esse departamento funcionando. Eu preciso saber o tempo de reação dos meus atletas, como é que está a questão de reflexo dele. Eu preciso saber como os meus atletas estão emocionalmente, né? Porque se um atleta está com depressão, ele não vai performar bem. Se ele está com crise de ansiedade, ele não vai performar bem. Se ele tem com outra questão mental, ele não vai performar bem, né? Por exemplo, jogadores, se a mãe morreu e joga no outro dia. A gente acha muito bonito e tudo mais, mas pensa o quanto isso é difícil, cara. O quanto isso é difícil, né? Então, dentro da psicologia, fazer com que o clube, né, o time, né, vamos voltar na seara do time, ele performe bem dentro dessa questão mental, vai partir muito de todas essas avaliações e aplicações. Só que para que tudo isso aconteça, né, quem gere o clube precisa ver isso como importante. E esse é que é o grande problema. As pessoas ainda não veem a psicologia como algo essencial dentro do futebol. Veem mais como um luxo, assim. O meu time tem psicologia, mas parece que tem só para dizer que tem. E em muitos clubes isso não acontece de uma forma efetiva. Não é um trabalho que acontece como ele deveria, como acontece lá fora, por exemplo, né? Lá fora a gente tem vários exemplos de como esse scout da psicologia, ele tem uma função muito importante. E é até uma questão assim de inteligência, se a gente pensar, né? Porque os clubes investem em nutrição, muito, investem em educação física, compram máquinas de fisioterapia, logística. Né? Preciso chegar bem, isso. Né? Às vezes viagens internacionais, ou até mesmo viagens nacionais. Eu preciso chegar bem. Preciso dormir, preciso relaxar. Precisa relaxar, perfeito. Não, então, assim, todo jogador tá todo um aparato, mas esquece da saúde mental. E é interessante, porque se o corpo estiver 100% bem e a cabeça não estiver funcionando, o corpo não vai executar. Não vai executar. E parece que, assim, é óbvio, é lógico, mas parece que as pessoas não entendem isso, né? Vem mais a questão da psicologia como mimimi, como coisa assim nesse sentido, né? E não é um trabalho sério, entendeu? É um trabalho que vai ter efetividade. Pode ter a curto, pode ter a médio, pode ter a longo, né? Só que também existe muito essa questão do imediatismo. E tem uma outra questão também no futebol brasileiro, acho que agora hoje está mais mundial, mas sempre foi muito a característica do futebol brasileiro, que é essa constante roda das cadeiras das comissões técnicas, né? Então, os trabalhos, eles têm dificuldade de se alongarem, né? Eu acho que só tem um técnico que está mais de um ano no clube, né? Que eu acho que é o próprio Vojvoda, né? E o Barbieri do Bragantino. Tá 5 anos lá, 5 anos não. Não, são 3 anos. 3 anos que ele tá lá, né?
Então, essa dança das cadeiras, elas impactam muito no trabalho. Por que que isso impacta, né? Tá aqui, você tá jogando, o jogador, ele tá jogando em cima de uma perspectiva, de uma metodologia, de uma forma. Em 3 meses, praticamente, ele muda essa metodologia. Então, são novos esquemas, são novas metas, são novas lideranças, porque a liderança tem um impacto também dentro do jogador, Sim. né? Então, o jogador, ele tá tendo que se As adaptar. ações do líder. As é ações do importante. líder, exatamente. Até mesmo os jogadores, né, eles se revezam muito, eles vão, voltam, enfim, né, o grupo muda muito. Então, o futebol é um ambiente muito instável. E aí o departamento de psicologia, ele precisa ser fixo por isso, porque essa instabilidade do futebol também tem um impacto, né? A gente sempre faz essa associação, né, que trabalhos a longo prazo, eles dão mais resultado. Aí, assim, engraçado, você trouxe uma fala importante. Há pouco tempo atrás, o Carille foi demitido do Sim. Atlético Paranaense por 21 dias. 21 dias. Você já imaginou a cabeça do atleta? Sim. Né? Passar 21 dias dentro de um esquema tático, dentro de uma estrutura, né, de pensamento, de acomodação. Perfeito. E de repente, puf, isso ruim, e tá lá no outro dia um outro treinador. Aí chegou o Felipão. Chegou o Felipão lá. Chegou o Felipão para poder contornar isso tudo aí. Imagina a Aham. cabeça do atleta. Uhum. Mas aí o torcedor não vai entender. Não vai entender. E aí eu trago outra questão, você pode falar também, pode falar um pouco mais. Você trouxe duas gestões muito parecidas, eu acho, a meu ver, muito parecidas. A do Bragantino e a do Fortaleza. Sim. Né? O Bragantino tem uma estrutura de gestores, empresarial, eu diria, inclusive. Uhum. Tá? Então, isso traz, eu fiz até escrevi um texto uma semana passada que falava um pouco disso, quando havia uma cobrança excessiva em cima do Vojvoda, Aham. né? Por resultados, se pensou, não a diretoria, mas uma parte da torcida, em trocar, que o esquema já não era mais o mesmo, ou que não funcionava mais, enfim. E aí eu falava da necessidade do clube manter o treinador, né, para resultados a curtíssimo prazo que ele já trouxe, tá? E para médios e longos que ele ainda vai trazer. Uhum. Tá? E aí isso parece muito com a gestão do Bragantino, que era a mesma visão. Aí eu ter o Barbieri é importante eu ter o Vojvoda. Porque se eu troco, eu vou trocar por quem? Perfeito. Quem chega? Né? Qual é a substituição disso? Será que isso não só ameniza temporariamente o ambiente, mas a médio e longo prazo? Quais são os efeitos disso? Né? Qual é o efeito, por exemplo, que trouxe o Atlético Paranaense a saída de um técnico com 21 dias? Pois é. E isso é tão maluco da gente observar, porque, por exemplo, agora o Atlético tá rendendo, né? Tá rendendo. Tá rendendo. É um contra-argumento, né? Mas assim, tem um... Até quando? Exatamente, até quando? Ou a que preço A que também, preço? né? Mas assim, essa questão da permanência dos trabalhos, eu noto como muito uma questão cultural dos clubes, né? Por exemplo, o Bragantino, ele é da Red Bull, né? E se a gente olhar a Red Bull, os clubes da Red Bull, o Salzburg, o Leipzig, né? Que são clubes que dentro dos seus países performam de uma forma muito boa em muito pouco tempo, né? O Leipzig jogou semifinal de Champions, eu acho, Sim. ou quartas, eu não sei exatamente. O Salzburg também fez boas campanhas, né? Então, a Red Bull, ela tem um modelo de gestão. E esse modelo de gestão faz com que os trabalhos se alonguem, né? Porque ela entende de uma forma cultural que aquilo é mais importante, entendeu? Então, a gente precisa pensar nisso, até mesmo na cultura que os próprios clubes impõem dentro do seu modelo de gestão, né? E aí o futebol brasileiro também tem essa outra peculiaridade, né? Que muda muito as gestões, né? De 3 em 3 anos a gestão muda, né? O Marcelo Paes está há quantos anos no Fortaleza? Olha, bem, Acho que tem uns ele 6 teve anos, uma pelo eleição, menos. depois uma reeleição, uns 6 Uns 6 anos. uns 6 anos. Uns 6 anos, né? Então, por exemplo, o Marcelo Paz, ele tem um modelo de gestão que hoje é muito elogiado, que é profissional, que preza pelo bom trabalho e tudo mais, né? Mas se o Marcelo Paz sair e entrar outra pessoa, o modelo de cultura muda, né? Então, quando a gente pensa muito nessa constância do trabalho, nesse crescimento do trabalho, é importante a gente olhar até mesmo para a cultura do próprio clube, né? E hoje no Brasil, os clubes eles estão tendendo a se profissionalizar mais, porque o futebol brasileiro ele ainda é muito regido por uma semi-profissionalização, posso assim dizer, né? De figuras, de medalhões, né? Que bravatam coisas aqui e acolá, que tem frases de efeito e tudo, e que geram o futebol de uma forma muito ruim, né? Pra falar a verdade. E aí tem exemplos, claro, o Cruzeiro, o Grêmio, né? Que são clubes que desceram muito a partir de más gestões, né? E o Fortaleza é um exemplo de modelo, na verdade, dentro disso, né? Hoje a gestão do Fortaleza, ela preza muito por isso. E eu posso citar até o próprio trabalho da psicologia do Fortaleza, né? Que funciona já há muito tempo com a mesma pessoa, né? Não é tipo, não deu resultado, demite e traz outro, né?
essa é uma cultura ruim, é uma coisa que funciona, né? Mas é pensar muito nessa questão da cultura dos próprios clubes. E aí a torcida ela tem um papel fundamental nisso também. A gente tá falando da torcida, mas a gente fala dentro de um ambiente, não é culpabilizando. Certo, Você não certo. tem culpa. Tá? Ela faz o papel, ela incentiva, ela cobra, ela paga o sócio torcedor, mas a gente tem aqui uma obrigação de ampliar essa visão. Sim, Tá? A nível de clube, a nível de comportamento, não só da torcida, mas também do próprio atleta. Por isso que a gente tem falado da necessidade, né, enquanto torcedores apaixonados pelo Leão do PC, que diga-se de passagem, trazer uma realidade dos fatos. Eu acho que culturalmente a gente precisa entender o futebol. A paixão deve existir sempre, em tudo que você se disponibiliza a fazer e a realizar. Perfeito. Sem paixão não há movimento. Exatamente. Tá? Mas que essa paixão não entorpeça. Né? Não nos entorpeça a ponto de nos levar a níveis a fugir de uma realidade. Exatamente. E é por isso que eu citei a torcida nessa questão da cultura, de levar do clube para uma profissionalização, porque é a torcida que cobra isso, né? A torcida que avalia, porque assim, o clube existe para a torcida, né? Se a gente for pensar na questão mercadológica, o torcedor é o cliente do clube, não é isso? Pensando dessa forma. Claro que não é nessa figuração que existe paixão e tudo mais, é um esporte e tudo. Mas o torcedor é a comunidade do clube. É a comunidade do clube. É a quem ele se reporta. Isso, perfeito. Né? Há uma simbiose entre o clube e a torcida. Um não vive sem o outro. Exatamente. E eu tô falando isso porque a torcida também ela faz com que, se ela aceita ou não determinadas gestões, né? Sim. Eu não sei ela aprova ou não. Se ela aprova ou não determinado tipos de gestões, modelo de gestões, né? Porque quando dá certo é muito bom, é muito fácil eu conseguir aprovar aquela gestão. Mas para ela dar certo, ela vai passar por um processo, né? Hoje, por exemplo, boa parte dos clubes brasileiros estão quebrados. E para que eles possam ser reconstruídos, eles precisam passar por um processo grande, que às vezes envolve jogar uma segunda divisão, que às vezes envolve não disputar títulos, entendeu? E aí, será que a torcida está disposta a pagar esse preço pelo clube dela? Ou ela prefere que o clube dela se endivide cada vez mais, se afunde, em troca de alguns momentos de felicidade, né? O Fortaleza hoje, ele é um clube que já passou por esse calvário, né? E hoje vive uma fase boa. Certo que hoje o clube não tá numa fase boa no Campeonato Brasileiro, mas a gente sabe, olhando no campo, que dificilmente o Fortaleza vai cair, né? Eu acredito que não. Eu acredito também que não. Tenho plena certeza que não. Isso é por isso que é importante ter te trazido aqui, sabe, Robert? Para que a gente pudesse fazer esse mapeamento, essa análise de que do comportamento do atleta do Fortaleza. Se percebe, né, um comportamento coletivo, um comportamento de proximidade, um comportamento de auxílio, ou seja, estão todos de mãos dadas, com compromisso, tá? Em algum momento não dá certo. Não dá. Em algum momento não dá certo. Em algum momento é aquela questão que você sai na calçada, o cachorro vai chegar mesmo e vai te morder. Sabe? Em algum momento isso pode acontecer. Tá? Mas que eu não me condicione, como você bem falou. Eu não posso me condicionar a ir para um jogo de futebol, a assistir ou a executar os movimentos enquanto atleta, dada uma condição de fracasso. Meu time vai perder. A famosa zica. A zica. Né? A zica. O pé frio. Eu não posso entrar o pé frio, eu não posso entrar zicando ou entrar zicado numa partida, não é isso, Robert? Exatamente, né? E acho que todo esse ambiente, de certa forma, de confiança ou desconfiança, ele afeta também o rendimento, né? Por exemplo, se a gente vê hoje os times que estão performando bem, eles vão praticamente em simbiose com a sua torcida, né? E a torcida tem um impacto muito grande nisso também, para fazer o clube se alavancar, né? O Fortaleza é um exemplo disso, né? Que a torcida do Fortaleza, né? Ela conseguiu levantar o clube muitas vezes, né? A gente sempre fala muito assim, tem camisa pesa, né? E camisa não pesa, o que pesa é a torcida muitas vezes. A torcida que dá aquele incentivo quando o time tá mal, que bota o time pra jogar, que vibra com o time, que levanta o clube pra cima, né? Tem determinados clubes no Brasil, acho que eu posso citar o Fortaleza comum, que tem momentos que você botar só as camisas lá, o time vai jogar porque a torcida leva. Entendeu? Então a torcida, ela tem a gente falou muito nos aspectos negativos que a torcida traz, né? O torcedor deve estar até um pouco chateado com a gente. Mas tem muitos aspectos positivos. Muitos. A questão da confiança... São bem maiores que os negativos. Perfeito, muito perfeito. E essa questão da confiança do atleta, que é um fator importante,
né? Quando o atleta entra confiante que ele vai executar bem a atividade dele, ele consegue performar melhor. E a torcida tem um impacto muito grande nisso também. A gente falou, né? Qual é o impacto de você ser vaiado num jogo de futebol? Mas qual é o impacto de ter 60 mil gritando o teu nome? Vai, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar, né? Gente, como é que é essa dualidade aí, hein? É perfeito, é uma dualidade mesmo. Como é a dualidade? Puxa, no momento eu tenho 60 mil vozes me vaiando, Sim, ou tenho sim. 60 mil vozes gritando o meu nome. Exatamente. Olha, para um ser humano comum, que não é atleta, que não performa, Sim, né? sim. Já é difícil essa aceitação ou não aceitação. Tu imagina para um atleta, Perfeito, perfeito. né? Que a gente não tem às vezes a noção. É de lá que ele tira o sustento da sua família. Sim, Né? É lá que ele paga o seu aluguel, é lá que ele paga o condomínio, perfeito. o carro, sabe? Muitas vezes as esposas têm que ficar em casa, né? São elas que administram Tudo a isso. casa, os filhos, o cuidado com os filhos, né? E outras tantas também, até a carreira profissional, porque ela é o alicerce ali, ela está lado a lado com o atleta, né? Ele sai para trabalhar sem se preocupar se o filho para a escola, como é que está o andamento da escola do filho, da alimentação, porque ele sabe que no coletivo, enquanto casal, tem uma outra pessoa ajudando. Sim, sim. E de repente você, na rede social, vê sua esposa, né, exposta, como já houve Sim. caso de torcedor entrar lá e falar bobagem e tudo mais. Nem na rede social, de agredir mesmo a própria De agredir esposa. fisicamente, De agredir né, de perseguir, como você falou, trouxe um exemplo aqui. Aham. Então, assim, o impacto, não vou nem como você já vai falar, que isso é relativo, mas, poxa, é um impacto muito negativo. É só a gente fazer um simples exercício de pensamento, né? Imagine você indo pro seu trabalho e aí você tá passivo a levar uma voadora ou ter 10 pessoas que possam lhe agredir, ter gente te xingando a todo momento, né? Isso na tua atividade de trabalho, imagine se fosse dessa forma, né? E essa questão da dualidade, ela é importante porque ela é muito louca, porque... E ela é muito assim, de 4 dias, entendeu? Hoje tá todo mundo me xingando, querendo me matar, querendo me agredir. Eu vou lá e meto 3 gols e eu sou o maior jogador da história do clube. Fodão. Entendeu? E isso tem um determinado impacto porque nós, seres humanos, nós temos sempre uma tendência ao padrão, né? Então, se o ambiente é muito ruim, eu tendo a pensar que ele sempre vai ser ruim. Ou se ele é muito bom, eu tendo a pensar sempre que ele é muito bom. Eu tenho essa necessidade de constância de ambiente, né? E o futebol, ele não dá isso, porque é assim, um dia tá bom, um dia tá mal, mas esse exercício que eu tô falando pra gente fazer, pra gente imaginar um pouco melhor isso, é você tá no seu trabalho e aí chega o teu chefe e fala, você é isso, você é filho disso, você é um vagabundo, você é não sei o que, mete o dedo na cara, xinga, quer agredir, poxa, Ganha muito, não entrega. Ganha muito, não entrega, você não é merecedor de estar aqui, você é um merda, você é não sei o que, que são frases perfeitamente normais dentro de um estádio ou até mesmo nas redes sociais, como você tá falando, né? Poxa, qual o nível de tensão que você teria para realizar a tua atividade, né? A gente traz muito a questão, de ver muito lá fora, o esporte como entretenimento. Sim, sim. Né? Entretenimento. Mas como é que funciona na cabeça do torcedor? Eu saio de casa para me entreter numa partida de futebol e meu time perde. Sim, sim. Meu time é goleado. Meu time é goleado, tomou goleado. César, eu acho que o futebol ele vai mais pro entretenimento. Tem gente assim que vive o time, entendeu? O time. Pedro Júnior, ele vive o time. Vive o time, Vive né? o time. E até uma questão de saúde mental, até mesmo das próprias pessoas, né? Tem gente que desconta todas as suas frustrações, os seus fracassos nessa relação com o futebol, né? Com o próprio clube, que o clube é a única válvula de escape que tem pra ela estar feliz, que é a única válvula de escape que ela coloca na vida dela. Poxa, meu trabalho tá uma merda, minha família tá uma merda, mas eu vou parar aqui 90 minutos pra ver um jogo de futebol do meu time que eu amo, entendeu? Então, assim, essa relação do futebol... Se resume aqueles 90 minutos. Aqueles 90 minutos, ou até mesmo o dia a dia do próprio clube, né? Tem gente que, assim, vive o time, literalmente. É a coisa mais importante da vida dela é o time do futebol, né? Por isso que essa relação do futebol, ela é muito inconstante e ela é muito relativa por isso. Porque as pessoas, elas têm uma relação com o seu clube de futebol que vão além do próprio entretenimento, né? Elas ficam tristes, elas ficam ansiosas, elas ficam depressivas. O que é o entretenimento de um, é o labor de outro. É o labor do outro. Perfeito, perfeito. E essa tristeza perpassa dias, né?
Dias. Você fica realmente frustrado com o que viu. Com- Isso é muito louco. Muito triste, a pessoa não consegue comer, não consegue trabalhar direito, fica ansiosa, fica depressiva e tudo mais, porque o futebol ele mexe muito com isso, né? E até é importante a gente falar como é o papel social que o futebol tem na vida das pessoas, né? E até é importante a gente abrir essa discussão porque ela vai impactar justamente nessa relação dos torcedores com os jogadores, né? E é meio assim que um ciclo, né? Porque essa função social impacta na torcida, que impacta no jogador, que impacta no jogo de novo, né? E a gente tá sempre cíclica, vendo... né? É cíclico, né? A gente tá vendo sempre o jogo. E a gente esquece que tem todos esses fatores que são importantes também, né? Então, quando tem... Eu conheço pessoas, cara, que estão domingo e quarta no estádio. E ali é o momento mais feliz que ela tem na semana dela. E se não tivesse futebol? E aí quando o time perde? E quando o time perde. E aí é até assim um ponto da gente tentar entender de onde vem essa agressividade, da onde vem assim esse descontentamento, violência, né? Porque passa do entretenimento, entendeu? Porque se fosse só uma questão de entretenimento, ela não chegava onde chega, né? E é importante a gente falar sobre isso porque o futebol ele exerce esse papel social e principalmente no nosso país, né? Por exemplo, esse é um ano muito importante no Brasil. Muitos vão dizer que é por causa da eleição e outros vão dizer porque é a Copa. A Copa. Entendeu? Pra muitos é a Copa. É a Copa. A Copa, eleição fica à margem, né? Sim. Se falava há muito tempo que tudo se esquece quando o Brasil é campeão mundial. Tudo se esquece quando o Brasil é campeão mundial. É. Não é à toa que a eleição é sempre no ano da Copa. Exato, não é à toa. Esse Não- ano não- deu não é errado à porque é toa. depois, né? A Copa. Ele acontece pronto, é aquilo que a gente é. Aí entra um outro fator, Aham. né? A pandemia entrou e mudou tudo. Sim, muito. Mudou muita É um coisa. fator, o inesperado, né? Se tem tudo dentro de uma regra, né? Dentro de um comportamento, de repente o inesperado, aquilo que ninguém esperava, que jamais se pensou, acontece. Perfeito. E aí muda tudo. Tudo. Muda tudo. Se chove ou se faz um sol de rachar. Então muda tudo no comportamento da pessoa. Muda. E o futebol é isso. Com certeza. Não é. Você não chega num estádio de futebol com a previsão de que meu time vai 100% vencer. Uhum. Não se entra. Quando você chega assim, você já começa a se frustrar. Sim. Você já vai, ou você já perdeu. Nem vai. Nem vai. Nem vai. Então assim, são essas questões que a gente quis trazer aqui, né? Esse emocional. E aí eu queria que você, pra gente ir fechando, fizesse um apanhado da questão do futebol. Eu queria que você reforçasse a importância do profissional, da saúde mental dentro desse universo. Show. Tá? Não só não só porque porque tivemos uma pandemia, mas a importância dele enquanto sociedade e principalmente no esporte. Perfeito. Eu não sei nem se a gente tem muito tempo, mas eu queria só abrir um adendo essa questão da pandemia, que eu acho que é uma abertura importante, porque a pandemia ela mudou muita coisa na relação do futebol, né? Por exemplo, regra mudou, né? Porque as substituições mudaram por conta da pandemia, né? Mudar mais atletas e tudo mais, mas a gente percebeu até a questão mesmo da própria importância da torcida dentro do campo de futebol, que a gente passou um período sem torcida, né? E como foi o período de mais resultados malucos da história do futebol. Sim. Né, time pequeno ganhando time grande, ganhando campeonato, disputando coisas que nunca disputaria, porque o fator torcida, ele meio que iguala ali o futebol, esse fator do futebol, né? Não ter torcida, Não né? ter torcida, no caso, né? Então é um impacto muito grande. A pandemia, ela claro, né, que foi uma situação péssima para o mundo todo, mas dentro do futebol, ela trouxe coisas significativas. A psicologia cresceu muito nesse sentido. Dentro da pandemia, a psicologia foi melhor vista, porque os atletas estavam em casa, passíveis à depressão, passíveis à ansiedade, né? As pessoas sentiram falta do futebol, né? Tanto que é tão maluco, cara, que a televisão começou a passar jogo que todo mundo já sabia o que ia acontecer. Mas o brasileiro precisava, domingo, 4 horas da tarde, estar assistindo um jogo de futebol. Ou quarta-feira à noite, né? Então, assim, é uma coisa muito importante o futebol na vida das pessoas, né? E a psicologia, ela é muito importante dentro dos clubes, né? Nós da Amarelo, nós temos quase assim como um
uma missão, né? Trabalhar a questão da psicofobia. O que é a psicofobia? É esse medo que as pessoas têm da própria psicologia, do terapeuta, né? E isso pode ser falado muito dentro do próprio futebol também. Parece que os clubes, eles têm medo do que o psicólogo pode fazer dentro do futebol. Parece que, assim, eles têm medo de dar essa abertura, dos impactos que isso tem, né? E a psicologia, ela só vem para ajudar. Tanto na vida de você, né? Que não procura terapia porque tem medo do psicólogo, quanto também dos próprios clubes de investirem nesse departamento, né? De evoluir os departamentos de psicologia, de investirem em pesquisa, de investirem em profissionais, de investirem em todo o aparato, equipamentos também que a psicologia precisa, testes e todas essas coisas, para que os clubes rendam, né? Hoje a gente tem essa questão da psicologia muito bem desenvolvida nas empresas. As empresas trabalham bem com a psicologia. Os clubes hoje também são empresas. São empresas. Principalmente agora, que tem boa parte dos clubes sendo comprados, né? Se tornando SAF, né? Se tornando SAF, né? Então, literalmente, eles estão se tornando empresas. E a psicologia, ela tem um papel muito importante nisso, porque são pessoas, né? E o profissional que lida com o comportamento humano é o psicólogo, né? Essa questão da psicofobia, que é esse medo da psicologia, esse medo do psicólogo, ela é tão interessante porque as pessoas, elas recorrem a todo tipo de mandinga, de coisa, antes de chegar no terapeuta, entendeu? Então, não, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, e utiliza sempre o psicólogo como último recurso, né? Ou quando a gente usa esse termo, quando tá cronificada a coisa, né? E aí o psicólogo, ele tem que ir lá e fazer praticamente um milagre. O trabalho da psicologia é importante também na intervenção de quando existe o problema, mas ele é mais essencial ainda na prevenção do problema, em tornar um ambiente saudável para que os problemas não aconteçam, entendeu? E dentro do clube de futebol é essa mentalidade que deve mudar. Eu não preciso levar o meu jogador... Preciso prevenir. Eu não preciso levar o meu jogador pro psicólogo quando ele tá com depressão, não. Eu preciso prevenir a depressão. E como é que eu previno a depressão, a ansiedade ou qualquer outra instabilidade emocional? Tendo profissionais que trabalhem e intervenham dentro dos clubes através disso, né? Então, a gente da Amarelo tem até uma campanha, né, do hashtag Tá Pago, falando dessa questão aí da psicofobia, que assim, as pessoas, elas colocam muitas coisas que são importantes na sua rotina. O exercício físico, ir ao médico, ir ao nutricionista, estudar, fazer todas essas coisas, né? E a terapia também é importante. Tem um evento sobre isso? A gente tem só uma hashtag que a gente criou assim, mas a gente tá sempre divulgando ela em todo lugar que a gente vai, né? Que é quando você fizer a sua terapia, quando você for ao psicólogo, não tenha medo de mostrar isso. Bote lá, hashtag terapia tá pago, né? Porque isso é importante, por quê? Porque as pessoas, elas têm vergonha de fazer terapia. As pessoas têm vergonha de mostrar para as pessoas que elas fazem terapia ou que elas estão indo ao psicólogo, né? A gente comumente associa isso à loucura. A loucura. Né? Está maluco. Mas somos todos loucos. Isso. E é extremamente saudável, na verdade, fazer terapia, né? A gente não precisa chegar ao ponto de ter uma crise para procurar o psicólogo. A terapia trabalha outras coisas, como autoconhecimento, trabalha desenvolvimento pessoal, enfim, várias questões que a gente pode trabalhar dentro da terapia, entendeu? Que show! Nós aqui do podcast Minuto 47 conversamos hoje com o Robert Saraiva, psicólogo da Amarelo. Robert, muito obrigado pela sua participação. Eu acho que o entendimento do torcedor, o entendimento de todos nós, né, a nível comportamental, vai melhorar muito depois desse papo que nós tivemos. Um abraço, Nação Tricolor. Muito obrigado pela sua audiência. Não esquece. Vai lá, segue a gente, se inscreve no nosso canal, deixa o sininho, deixa marcadinho e faz a gente crescer. Um abraço e até a próxima. Cruzamento, olha o toque pro meu Cassiano! Se eu contasse era mentira! Cassiano! Aos 47 do segundo tempo!